Você costuma pensar naquilo que você pensa? É sobre isso esse vídeo hoje. Eu sou Kétila Kirmse e eu trago o Manual da Vida traduzido para você. Não só o Manual da Vida, a Bíblia, mas também tudo que permeia as questões energéticas. Afinal, somos feitos de átomos e por sermos feitos de átomos, os átomos são compostos por energia e tudo é energia na vida. E se a gente não para analisar e para fazer essa correlação, isso se torna extremamente perigoso. Então já curte esse vídeo para que o YouTube entregue para a maior quantidade de pessoas possíveis, para que mais gente comece a pensar naquilo que está pensando, entender a força do pensamento. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito e ativa as notificações, porque todos os dias tem palavras edificantes. E a partir do dia 1º teremos a série de provérbios e uma série de devocionais extraordinários, que assim, com toda certeza, vai mudar a sua vida. E dentro dessa série de provérbios, a gente vai falar muito sobre sabedoria, sobre pensamento, e eu já quero trazer uma introdução aqui sobre essas questões dos pensamentos, independente de você acompanhar ou não, embora eu sugira que você sim acompanhe a série de provérbios. Em Provérbios 4:23, vem trazendo que de tudo que a gente deve guardar, a gente tem que guardar o nosso coração, pois dali provém o centro de todas as coisas, todas as fontes de vida. Aqui nessa versão, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí ele tem uma notinha que fala que coração também são os pensamentos. Na nova versão, traduzida para a linguagem atual, ele vem trazendo assim... Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí eu quero trazer uma separação aqui, baseada na ciência e na física quântica, em relação ao que é o coração e ao que é o pensamento, e qual é a importância deles para cada ponto. A primeira coisa é que o nosso pensamento, ele tem um campo elétrico. Ele joga as informações de modo elétrico para o mundo. E o campo do coração, ele é magnético, ele atrai, ele materializa. Se a gente fosse falar sobre a lei da cocriação, a lei da atração e o magnetismo, a gente teria que o pensamento, ele envia a solicitação para o universo e o coração, ele puxa. Quando a gente fala sobre as questões energéticas, o campo do coração, ele é, se eu não me engano, 60 ou 70 vezes mais forte do que o campo do pensamento. Então, quando isso aqui foi escrito na sua originalidade, que foi colocado, guarde o seu coração, porque dali depende toda a sua vida, quer dizer que tudo aquilo que você iria atrair estava baseado no seu coração. Então, você pode até pensar positivo, mas se você não tiver o sentimento em congruência, de nada vai adiantar. O campo do coração, ele modula o seu pensamento. Então, trabalhar as suas emoções, as suas feridas emocionais, os seus sentimentos. Lembrando que o sentimento, o que acontece com o sentimento? A emoção, ela é fisiológica. Quando acontece algo, você emociona, e nisso que você emociona, você tem uma reação. Quando essas emoções elas vão ficando ali, ou quando você não reinterpreta ou não traz um novo entendimento baseado naquilo, a hora que você vai, aquilo ali vai se transformando num sentimento, e o sentimento modula o seu pensamento. Então, como que eu faço para me emocionar melhor, para ter a emoção adequada no momento adequado, na intensidade adequada? Como que eu faço para ter mais inteligência emocional? Como que eu faço para realmente modificar a minha vida e modificar a minha conduta, modificar o meu comportamento? Trabalhando o seu emocional, curando o seu emocional. E como que eu curo o meu emocional? Você precisa dar os comandos do pensamento. Você precisa renovar sua mente, você precisa trocar sua mentalidade para que você consiga, de fato, curar os seus pensamentos, curar os seus sentimentos. Aliás, você vai curar os dois, né? Você vai curar o seu pensamento, vai curar o seu sentimento, vai curar suas emoções, e assim você vai ter uma vida melhor em absolutamente todos os aspectos. Porque se você emociona sem uma inteligência emocional, o que vai acontecer é que a convivência com você não vai ser mais interessante. Ninguém vai mais querer conviver com você. As pessoas vão pisar em ovos, as pessoas não vão confiar em você, as pessoas não vão saber se podem levar você para os lugares ou estar com você e assim por diante. Agora, se você tem uma inteligência emocional, se você passa a ser renovado, você começa a ter condutas diferentes em todos os aspectos. E se o campo do coração ele magnetiza tudo, você passa a ter uma vida mais interessante
Sempre, porque você vai estar magnetizando e atraindo situações melhores. Dali provém a sua vida. Ali é a fonte da sua vida. Você vai estar magnetizando de acordo com as coisas boas. Contudo, a gente precisa do pensamento. O pensamento, pensa assim num iceberg. Vou usar isso aqui para representar um iceberg. Isso aqui é o que está fora da água, que a gente vê o pedacinho, e isso aqui é o que está dentro da água, que é o que a gente não vê. Isso é o nosso racional, é o nosso consciente, é o que a gente sabe ou o que a gente diz que a gente quer. Isso daqui tudo é o que está comandando a nossa vida, no contexto geral. Estima-se que seja em torno de 5% que você comanda e 95% que você não comanda. Isso é muito grande e isso é muito forte. Porque quer dizer que por mais que você, aqui é 100% da sua vida, só 5% está sendo gerido, gerenciado por você. Só 5% está acontecendo da maneira que você gostaria que estivesse acontecendo e todo o restante está sendo 95%. E lembrando que dentro desses 95%, tipo, desses 100% desses 95% aqui, 85% em média é comandado por aquilo que foi embutido na sua cabeça até seus 12 anos de idade. Então, a gente tem que quase a sua vida inteira está sendo comandado por aquilo que aconteceu dentro dos seus 12 anos de idade. As feridas emocionais, os vícios emocionais, os traumas infantis, e a gente não sabe por que muitas vezes a vida tá de pernas pro ar. E é por isso que eu digo que tem que tratar, tem que curar, tem que realmente ir lá, olhar, fazer uma terapia, buscar um aprofundamento espiritual, restaurar a identidade, restaurar quem você é em Deus, em essência. Mas falando nesses 5%, basta que esse 5% aqui, essa partezinha aqui, ó, de cima, trabalhe de modo a reprogramar esses 95%, que tudo passa a fluir de uma maneira extraordinária, melhor do que aquilo que você deseja. A palavra de Deus diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e a gente nem sequer consegue cogitar aquilo que Deus tem pra gente, infinitas vezes melhor do que a gente pode pedir. Então, se a gente pode pedir isso aqui e materializar com isso aqui, imagina o que a gente alinhado em Deus a gente consegue fazer. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. E por que pensar naquilo que a gente pensa? Muitas vezes a gente acha que a gente não pode comandar o nosso pensamento. Muitas vezes a gente acha que, eu vou fazer o quê? Eu não posso mandar no meu pensamento, porque eu mais escuto isso. E sim, você pode mandar no seu pensamento. Porque se um pensamento vem e você está consciente, você está no seu momento presente, você está em alinhamento, na hora que esse pensamento chegar para você, você consegue trocar ele. Chegou um pensamento, não é um pensamento condizente, congruente com aquilo que você deseja, você troca esse pensamento. Tem uma lista de pensamentos interessantes, tem uma lista de sonhos, desejos e vontades que você tem, porque na hora que um pensamento intrusivo vier, você já troca pelo pensamento que é condizente com aquilo que você deseja e almeja para sua vida, seja em qual área da vida for. O que você não pode é dar alimento para aquele pensamento. O que você não pode é permitir que aquele pensamento fique aqui, ó, batendo, ó, cabeça, sentimento, cabeça, sentimento, cabeça, sentimento, não. Troca. Outra coisa, o que chega até você? Quais são os tipos de informações que chegam dentro de você e que modulam o seu pensamento? O que você conversa com as suas amigas, com seu marido, com a sua família, com seus filhos? O que você escuta de música? Quais são as páginas que você segue no Instagram, no TikTok, no YouTube? Quais são os filmes e seriados que você assiste? Quais são os livros que você lê? Engraçado, lembrei agora que eu tive uma cliente que ela fala assim, não, Kátia, eu leio muito. Esse ano eu já li não sei quantos livros. Quais livros que você lê? Ela, nossa, eu leio romance policial, eu leio uns negócios eróticos, eu leio uns negócios não sei das quantas. Eu falei, meu Deus do céu. Então, todo o tempo que ela não estava trabalhando, ela estava lendo livros de traição, de investigação criminal, uns negócios assim. Eu falei, mano, você só fica botando besteira na sua cabeça, você vai querer pensar coisa boa como? Não tem como. Você vai querer confiar nos outros e almejar algo extraordinário como? Então, presta atenção naquilo que você coloca. Eu tenho uma outra cliente que foi, nossa, essa foi maravilhosa, isso foi em 2022. E ela gostava de só assistir seriado assim também, de traição, de reviravoltas e não sei o quê. E ela não entendia por que na vida dela ela não confiava em ninguém e sempre tinha uns plot twist muito doido pro lado ruim.
Eu falei, claro, o seu campo só tem isso. Então, tudo aquilo que você mais pensa e que você mais consome de informação, inputs, coisas entrando, coisas entrando, coisas entrando, é o que vai acontecer na sua vida, porque o seu cérebro, ele não distingue o que é imaginação do que é realidade. Então, como ele não distingue o que é imaginação do que é realidade, ele vai querer viver aquilo. Você vai magnetizar, você vai atrair para sua vida situações daquilo dali. E não adianta falar assim, mas Deus sabe o que eu quero. Não! Você tem livre-arbítrio. Ele pode até saber o que ele quer pra você, ele pode saber o que você quer pra si, mas no final das contas, o que importa é aquilo que você está, de fato, colocando atenção. Se você está colocando atenção nas coisas que são contrárias àquilo que você deseja, vai dar merda, vai dar ruim. Esses dias pra trás eu tava com um cliente que ele tava falando as coisas do filho dele. E eu tenho certeza absoluta que ele falava isso referente ao filho dele pra todo mundo que passava debaixo das... Nem passava debaixo das forças dele, não. Porque ele ligava pra falar com as pessoas referente às questões do filho dele. Aí eu já tinha passado pra ele várias vezes: para de falar isso do seu filho. Para, você já sabe o poder da sua língua, você já sabe que tudo aquilo que você pensa, que você fala, acontece. E ele tem um histórico, assim, de absolutamente tudo. Que ele visualizou, que ele pensou e que ele falou, aconteceu. Eu falei, se você já tem isso, começa a declarar o quanto que as coisas pro seu filho serão boas, o quanto que vai ser diferente daqui pra frente, o quanto que isso, o quanto que aquilo. Ele ficou 2 semanas sem falar comigo. Mas eu trouxe isso pra ele, sabe? Era minha obrigação trazer isso, tanto como terapeuta, como alguém que tem esse conhecimento. Então, esteja ciente e esteja consciente. Tudo aquilo que fica passando na sua cabeça é a raiz de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E você troca isso a partir das pessoas com as quais você conversa, o que você conversa com quem você conversa, o que você fica pensando e que aí você pode trocar aquele pensamento. Começa a colocar coisas que são realmente edificantes, construtivas e que te levam para a direção que você está querendo ir, e proteja o seu coração com determinação. Proteja os seus sentimentos. De verdade, proteja os seus sentimentos. Comece a trabalhar isso. E se for preciso, busca terapia, cura questões emocionais, trabalha o perdão ao próximo e o auto-perdão, porque esse eixo cabeça-sentimento é o que faz você materializar absolutamente tudo na sua vida. E outra coisa, existe o livro Mesmo com Medo Haja, da Joyce Meyer, que eu acho extraordinário, que ela conta como os inimigos, as trevas, as coisas que não são legais, as energias densas, enfim, chegam e destilam venenos nos nossos pensamentos. É sutil, você não vai escutar igual eu tô falando. Então, por ser muito sutil, você não sabe o que é seu e o que não é. Se você está consciente, centrado, tomando conta daquilo que você pensa, tomando conta daquilo que você sente, quando vir alguma coisa contrária, alguma coisa negativa, alguma coisa ruim, você, por conta própria, já troca e não permite que isso daí atue na sua vida. Não permite que isso aí destrua a sua vida. Não permita que você baixe seus sentimentos, seus pensamentos e seus comportamentos, a sua conduta. Então, fica aqui hoje esse panorama sobre pensamentos e sentimentos, porque nós vamos falar muito sobre isso dentro de Provérbios. Convido você a curtir, ativar as notificações, compartilhar, porque essa semana começam as postagens de Provérbios 1, e, aliás, de todos os provérbios, e está extraordinário. Fica com Deus, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Tudo em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Beijo e até o próximo vídeo.